Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Nesta aula, vamos iniciar a compreensão da norma ISO 14001, vendo alguns conceitos básicos. Em seguida, vamos começar a aprofundar um pouco mais no planejamento que envolve os requisitos iniciais. A ISO 14001 de 2015, que trata do sistema de gestão ambiental, tem como objetivo prover às organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas, criando alternativas que viabilizem o desenvolvimento. Como é um sistema de gestão ambiental, ele vai prover a estrutura que a organização precisa para proteger o meio ambiente, certo? Mas de que forma isso vai acontecer? Avaliando as necessidades das partes interessadas de forma equilibrada com as necessidades socioeconômicas. Quando ele traz também a parte social, né, essa norma ela mostra muito forte essa necessidade de incluir as comunidades internas e externas no processo de implementação de um sistema de gestão ambiental, né? Mas a gente vai ver que todas as normas recentemente revisadas trazem essa visão da avaliação das necessidades das diversas partes interessadas. Quais são os resultados mínimos pretendidos pela implementação de um sistema de gestão ambiental? Primeiro, melhorar o desempenho ambiental da organização. Segundo, garantir o cumprimento às obrigações de conformidade. Terceiro, atingir os objetivos ambientais. Para alcançar esses resultados mínimos pretendidos, a norma ela propõe a adoção de uma metodologia que é a metodologia PDCA, que do inglês, né, traduzindo para o português, quer dizer planejar, executar, verificar e agir, no sentido da melhoria contínua, né? É importante destacar aqui também que essa metodologia ela é proposta para todos os sistemas de gestão propostos pelas diversas normas ISO, como, por exemplo, a ISO 9001, que trata da qualidade, ISO 45001, que trata da saúde e segurança do trabalhador, a ISO 26001, que vem trazer a importância da responsabilidade social na gestão estratégica, e a ISO 14001, que é essa que a gente está trabalhando agora. Então, a norma ISO 14001 de 2015, ela é composta por 10 requisitos. Quando a gente olha esses 10 requisitos, em nenhum desses requisitos aparece a palavrinha ambiental, né? Por quê? Todas essas normas adotaram essa estrutura que eles chamam de alto nível, que é uma estrutura padrão, adotada por todas essas normas, e que em cada contexto, no contexto de cada uma dessas normas, esses requisitos serão trabalhados, certo? Então, isso facilita a implementação de um sistema de gestão integrado, que ele garanta que aquela organização adote uma política responsável ambientalmente, socialmente, economicamente, que garanta a saúde e segurança do trabalhador, que garanta a qualidade do produto ou do serviço, né, de uma forma integrada. E essa figura traz a metodologia PDCA, né, aliada ao contexto e aos resultados propostos pelo sistema de gestão ambiental. Então, essa imagem é muito importante porque ela foi elaborada para esse novo contexto da norma, né? Essa importância do contexto da organização, né? As necessidades e expectativas das partes interessadas e as questões internas e externas exercendo influência direta dentro do escopo do sistema de gestão ambiental, que vai sendo implementado a partir da lógica PDCA. É muito importante a gente entender essa presença da liderança no centro do processo. A norma de 2004, ela não trazia um requisito específico para liderança, como a gente vê aqui, né? A liderança, ela tem que ser ativa, a gestão de topo, ela tem que participar de todo o processo, acompanhar, fazer avaliação de desempenho ambiental da sua própria organização e garantir o envolvimento de todos os setores e de todos os colaboradores, né? Dando o exemplo, né? Mostrando que todos fazem parte do processo e todos precisam se envolver.
Bom, entrando na fase de planejamento, né, para a gente compreender um pouco melhor o planejamento, a gente precisa estudar esses 3 requisitos, inicialmente, que é o contexto da organização, a liderança e o próprio requisito 6, que trata do planejamento. O contexto da organização, eu já mencionei anteriormente, ele visa a compreensão das questões internas e externas e das condições ambientais que fazem parte do contexto da organização. Além disso, a compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas e a determinação do escopo do sistema de gestão ambiental a partir da definição dos limites e da aplicabilidade do sistema de gestão ambiental. O que representa isso? Onde a organização está inserida? Quais são as partes interessadas? O que essas partes interessadas esperam ou demandam daquela organização? Quando a gente fala dessas partes interessadas, a gente está considerando os colaboradores, a gente está considerando a comunidade que está ali próxima àquela organização, a gente está considerando os acionistas, os investidores, enfim, todas aquelas pessoas, todos os stakeholders que, de alguma forma, vão influenciar naquela organização ou vão ser diretamente ou indiretamente afetados pela atividade daquela organização, certo? E quais são as condições ambientais que estão associadas àquele local em que a organização está inserida? É uma região com escassez hídrica? É uma região com elevadas temperaturas durante o ano? Tudo isso vai trazer aspectos ambientais, que a gente vai ver mais para frente, que vão influenciar nos possíveis impactos ambientais que aquela organização pode trazer para aquele local e para aquela região. A liderança, ela veio trazer essa importância maior da gestão de topo no processo e associando a responsabilização do SGA para essa gestão, né? Cabe à liderança, inclusive, definir essa política da organização. Por que está política e não está política ambiental? Porque a norma deixa isso muito claro, ela não traz mais o termo ambiental, porque essa política pode estar associada a outros sistemas de gestão, como o sistema de gestão da qualidade, responsabilidade social e por aí vai, como eu já mencionei. Então, é a política organizacional. Bom, entrando na etapa do planejamento, do requisito 6, a norma traz essa etapa dividida em 2 pontos. As ações para abordar os riscos e oportunidades e os objetivos do sistema de gestão e planejamento para alcançá-los. E aí no texto, esses 2 itens são bem detalhados e trazem muitas informações para orientar, né, a organização no processo de implementação do SGA nessa etapa de planejamento. Então, quando a gente analisa os riscos, eles são os efeitos adversos potenciais, né, para aquela organização, que podem representar as ameaças, né? E aí, quando a gente pensa no SGA, o que pode representar riscos para a organização? Os aspectos ambientais, que estão associados à sua atividade, né, aos processos, aos produtos, aos serviços que ela presta, os requisitos legais, que são relevantes para aquela organização, e outros requisitos que podem ser relevantes de acordo com o contexto daquela organização, né? Com relação aos aspectos ambientais, vamos pensar, por exemplo, uma organização que gera emissões atmosféricas. Essas emissões atmosféricas, elas podem gerar poluição do ar, né? E o que isso pode causar para aquele contexto da organização, né? Pode trazer problemas de saúde para os funcionários, para a comunidade do entorno, problemas jurídicos associados àquela população que pode entrar com ações no Ministério Público. Se a organização não cumpre os requisitos legais, a legislação ambiental referente aos aspectos ambientais que ela gera, ela pode ter problemas com multas, com problemas judiciais diversos, perda de imagem institucional e dentre diversos outros problemas, né? Com relação às oportunidades, as oportunidades são efeitos benéficos potenciais, né, que também podem estar associados ao contexto da organização, aos aspectos ambientais ou outros requisitos, né? Então, assim, o contexto da organização que vai dizer quais são essas oportunidades, que podem estar associadas a tecnologias que
que podem ser adotados por aquela organização para reduzir a possibilidade de geração de impactos ambientais referentes aos aspectos. Requisitos que são relevantes para as partes interessadas, mas que não são obrigação daquela organização. Se ela se propõe a cumprir, isso vai trazer um benefício para ela, vai trazer um impacto benéfico com relação à sua imagem, trazendo credibilidade para aquela organização, valorização da marca e por aí vai. Bom, focando então nos aspectos ambientais, né, o processo de identificação dos aspectos ambientais, ele é muito importante na implementação do sistema de gestão ambiental. A organização, ela precisa entender de que forma ela se relaciona com o ambiente. Então, eu tenho um processo produtivo, né, um processo de serviços sendo gerados, que é composto por diversas tarefas. Cada uma dessas tarefas vai ter aspectos associados que podem gerar impactos potenciais. Então, a organização ela vai ter que compreender detalhadamente todas as tarefas que acontecem dentro daquela organização e identificar para cada tarefa quais são os aspectos. Né? Se eu tenho um processo, por exemplo, que gera efluente, que gera resíduos, que gera emissões, quais são os impactos potenciais? Se eu gero resíduo, eu posso gerar contaminação do solo e da água, caso eu não dê a destinação correta daquele resíduo, né? Se eu tenho um consumo muito elevado de algum recurso, eu posso gerar escassez daquele recurso, né? Então, isso é um impacto. A escassez seria o impacto, né? Então, a organização ela precisa fazer esse levantamento, fazer a avaliação desses aspectos e impactos e tomar medidas e concluir o que ela precisa fazer com aquela análise, né? Então, um dos métodos de identificação dos aspectos ambientais que está presente no material de leitura desse curso é a identificação das entradas e saídas, né? Que é um método muito simples, que é de fácil compreensão dos colaboradores, então eles conseguem contribuir no processo de identificação, né? Vamos lembrar que cada funcionário vai atuar em um setor, em uma tarefa, e ninguém melhor do que aquele funcionário vai saber quais são os aspectos ambientais relacionados àquela atividade. Então, é necessário que vários representantes de diferentes setores sejam envolvidos nesse processo, né, de identificação dos aspectos ambientais. Então, essa identificação das entradas e saídas ela é composta por uma análise de cada tarefa, né, e aí, do lado esquerdo da tarefa, são definidas as entradas e do lado direito de cada tarefa são definidas as saídas. Né? E para cada tarefa, então, são identificados os aspectos ambientais, né? Como mencionei anteriormente. Quando a gente vai pensar nas entradas, o que entra no processo? Os insumos, os recursos, matéria-prima. E aí, quando a gente pensa nas saídas, a gente tem a geração de resíduos, efluentes, poluentes, que podem gerar o impacto que é a poluição. O aspecto é a geração desses resíduos, desses poluentes. Mas não necessariamente eu vou gerar poluição. Eu vou ter que agir entre os dois, né? Eu gero resíduos. Necessariamente eu vou gerar poluição do solo da água? Não. Eu vou agir entre o aspecto e o impacto para evitar que o impacto aconteça, tá? Quando a gente avalia o consumo dos recursos naturais, o que a organização precisa fazer? Ela precisa fazer um estudo prévio para determinar qual é o consumo médio desses recursos, que são relevantes para aquele processo, nos últimos 6 meses. E para cada processo é realizada a seguinte classificação: os processos com consumo relativamente pouco significativo, processos com consumo médio e processos altamente intensivos no uso de determinado recurso ambiental. E aí, tendo isso tudo mapeado, eu vou classificar os meus aspectos ambientais para justamente identificar onde eu vou agir, né? Então, se eu tenho aspectos desprezíveis não significativos, eu vou manter a rotina estabelecida, né? Porque o potencial de geração de um impacto ambiental associado àquele aspecto é muito reduzido. Agora, se eu tenho aspectos críticos e moderados que sejam significativos, de origem direta, né? Devem ser objetos, então, de planos de ação. E aí eu vou definir objetivos e metas ambientais para serem cumpridas, para evitar que os impactos ambientais aconteçam, né? Gente, é muito importante a gente pensar que cada um de nós tem o potencial de gerar impactos ambientais nas nossas atividades cotidianas. Eu falei de organização aqui o tempo inteiro, mas é muito importante lembrar que cada ser humano, nas suas atividades cotidianas, tem entradas e saídas
que estão associados a aspectos ambientais e possíveis impactos ambientais. Então, é necessário que, no nosso cotidiano, a gente consiga identificar os aspectos ambientais relacionados à nossa rotina, aos nossos hábitos, e, a partir da identificação, a gente pode definir os nossos próprios objetivos e metas e agir sobre eles, reduzindo o nosso impacto ambiental, né? A nossa pegada ecológica e por aí vai. É isso, gente. Queria agradecer, muito obrigada e até a próxima aula.